Bom dia, meu irmão, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de outubro de 2024. E hoje eu tive a graça de participar da celebração agora pela manhã. Fui juntamente com meu filho às 7 horas da manhã na Santa Missa. E é sempre uma graça começar o dia dessa forma, né? Quem dera todos os dias a gente tivesse a oportunidade e fizesse também o sacrifício, né, de acordo com a realidade de cada um, dentro das possibilidades, para poder participar da missa todos os dias. Quem dera o nosso dia começasse exatamente assim, pela Santa Missa. As coisas seriam muito diferentes e a gente provavelmente veria muito menos tamanho nos problemas que a gente enfrenta diariamente. E hoje, participando da Santa Missa, quando é iniciada a Santa Missa, a procissão de entrada com a cruz, com os leitores, os ministros e o sacerdote, liturgicamente a gente vira em direção a eles e retorna de frente para o altar quando o sacerdote passa. E quando o sacerdote ele beija o altar, né, que ele chega diante, faz reverência e beija o altar, ali é o próprio Cristo que abraça a cruz, o sacrifício. E aí quando o sacerdote passava hoje, que eu acompanhava, olhava a procissão, eu dizia: Persona Christi, né? É o próprio Cristo que se doa novamente. E aí eu comecei a recordar, quando eu cheguei na igreja, quando a gente chega na igreja, o que a gente precisa fazer, né? Como bem ensinado pela catequista do meu filho, né? E as catequistas ensinam para as crianças. E a gente, como pai e mãe, deve ensinar. Você vai ver o dono da casa, você vai lá no Santíssimo para poder ver Jesus. E aí, quando eu fiz isso, quando eu cheguei, e aí quando o padre passou, que me veio essa palavra, Persona Christi, e ele beijou o altar, e eu dizia: é o próprio Jesus no meio de nós. Jesus eucarístico. Mas o sacerdote ali, no Cristo que se sacrifica novamente para a nossa redenção, para a nossa salvação, pelos meus pecados e os pecados do mundo inteiro. E aí eu vivia uma Santa Missa, graças a Deus, participando de cada momento, vivendo cada momento, porque a gente não é participante, a gente precisa viver a Santa Missa. E aí quando eu voltei para casa, né, eu aproveitei, hoje é dia de eleições municipais, né, para prefeito e para vereador. E eu me lembro que ontem, quando eu fui rezar, eu não rezei necessariamente pedindo para o candidato no qual eu votei. Mas eu dizia: Senhor, me dai a graça de votar em um candidato que seja segundo o seu coração. Porque não é só o fato de ser bom, não só politicamente ser bom, né, capacidade de gestão, mas nós precisamos também de homens e mulheres representantes segundo o coração de Deus, que tenham temor a Deus. Porque as pessoas podem sim ingerir de uma forma muito política, mas de tudo, o que o mundo precisa hoje? De tudo, e aqui eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre temor a Deus. Eu estou falando exatamente sobre reconhecer que nós viemos dele, vivemos por ele, em nome de Jesus voltaremos para ele. E que a gente precisa encontrar a ciência, a razão, para saber que muita coisa eu sou capaz de fazer, mas existem coisas que competem ao Senhor. De saber que eu vejo aquilo que acontece no meu agora, mas o meu posterior quem vê é o Senhor. E isso para todas as situações que permeiam a nossa vida. Então, precisava ser um homem capaz de gerir, alguém, né, que apresentasse boas propostas, politicamente falando, mas que também fosse um homem segundo o coração de Deus, um representante segundo o coração de Deus. Porque aí eu parto do princípio do respeito, eu parto do princípio do amor, eu parto do princípio de ver o próximo. Quando a gente tem um coração segundo o coração de Deus, segundo o desejo de Deus. E aí eu estava ouvindo cheguei em casa, e aí eu estava ouvindo um trechinho de uma pregação do Moisés Rocha. E ele falando exatamente sobre um amigo que a gente recebe, que a gente fez a celebração litúrgica do dia 2 de outubro, que é do Anjo da Guarda, Santo Anjo da Guarda.
E aí, quando ele falava, ele dizia assim, lá no ano tal, bem antes, né, no período do Padre Pio, Pio não tinha celular, não tinha internet. E ele precisava acordar às 4 da manhã, ele não ia lá e botava lá no celular, porque não tinha celular e não tinha internet. Ele tinha muita intimidade, falava, meu anjo, precisa acordar às 4h30. E aí, quando dava 4h30, o anjo, Pio, acorda, meu filho, tá na hora. E aí ele falando exatamente que não tinha como, né? Eu podia mandar uma carta, sei lá, naquele período, um pergaminho, sei lá o que era o mandado. Mas não tinha internet, não tinha WhatsApp. E Padre Pio, ele tinha muitos filhos espirituais. E quando ele precisava falar com esses filhos, e não para dar um recado daqui a um mês, ou seja, quanto tempo fosse, ele falava com o anjo dele, para poder falar com o anjo daquela pessoa, que precisava tocar no coração daquela pessoa, que Padre Pio precisava falar com ela. E assim acontecia. E aí, quando eu fui juntando todas essas coisas, desde o começo do dia hoje, eu pensava, Senhor da Glória, como, quem dera, nós tivéssemos um mínimo de conhecimento e de nos apropriarmos do arsenal que o Senhor nos dá todos os dias para combater o mal, para combater o maligno, para combater essa batalha espiritual, sobrenatural que todos os dias acontece, mas que a gente não vê. E diga-se de passagem, eu acredito até que a gente não vê, porque Deus nos poupa para não ver tanta coisa que acontece diariamente. Mas acontece, ainda que eu e você não vejamos. E aí o nosso anjo da guarda, que a gente tem um dia, a liturgia especial lá no dia 2 de outubro, e aí eu ficava pensando, quem dera a gente todos os dias acordasse e fosse de fato, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém? Mas mais do que isso, ser uma oração, ser uma conversa, ser um pedido daquele que nos foi dado desde o nosso, quando nós fomos concebidos. Esse aqui é tua pupila, você vai cuidar. Deus falou para o anjo, deu a missão ao anjo, até o dia do último suspiro. Quem dera a gente tivesse esse cotidiano de iniciar com a Santa Missa. Ainda que a gente não possa iniciar com a Santa Missa, que não seja indo só na missa do domingo porque é obrigação, mas que seja por amor a Jesus Cristo e que seja por reconhecimento da minha miséria e da necessidade que tem a minha alma. Assim como a costa suspira pela água, meu espírito suspira por ti, minha alma tem sede de ti, meu Senhor. E quantas missas eu puder ir durante a semana, eu irei. E se não der para ir na missa, mas eu tenho 5 minutos para poder ficar em adoração com Jesus, então eu irei. Não consigo ir, a igreja estava fechada, não deu para poder, o meu horário de trabalho não me permite, mas eu vou ficar 30 minutos, ou vou acordar mais cedo, ou vou dormir mais tarde para ficar na reflexão da palavra, na intimidade de ser eu e o Senhor, de falar, de ser ouvido e de ouvir o que o Senhor tem para nos falar. E de tudo que eu for fazer, meu anjo, você que está mais perto de Deus, que é meu protetor, mas está grudado em mim, isso aqui é do Senhor ou não é do Senhor? Espírito Santo, é da vontade do Pai, não é da vontade do Pai? Espírito Santo, convém ou não me convém enquanto cristão? Espírito Santo, que o meu coração seja um coração segundo o coração de Deus, para tudo aquilo que eu for fazer. E essa reflexão é para mim hoje, gente. Ontem eu tava, se eu pudesse, acho que a TPM estava tão atacada que se eu pudesse, acho que eu mesmo deixava eu num canto, saía, se pudesse, deixava eu quieta lá no canto. E quem aguenta isso? Minha casa, minha família. A gente às vezes tenta se conter em outros meios, mas dentro de casa que a gente é a gente mesmo, mas aí a gente também não tenta se conter para não sobrecarregar também os outros. Então que a gente possa contar com esse arsenal que a gente tem, que o Senhor nos dá diariamente para resistirmos ao mal. A gente cai, a gente fraqueja muitas vezes. A gente é pecador, a gente falha, a gente é miserável. Mas que nós compreendamos que o Senhor nos deu muitas armas para combater o mal, para vencer o maligno, para vencer o pecado original.
que eu e você possamos voltar para o Senhor e lutar todos os dias, porque Ele nos deu o necessário. Deus abençoe.